Shalom, queridos. Hoje é capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Neste capítulo de João, João capítulo 15, veremos que na derradeira noite de seu ministério, depois da ceia, Jesus ensinará aos apóstolos que ele é a videira verdadeira e que seus discípulos são as varas, ou seja, os ramos. Ele ordenará que seus discípulos amem uns aos outros e preveniu-os da perseguição que enfrentariam por seu relacionamento com ele. Contexto histórico de João 15. Após cear, Jesus ensinou aos apóstolos o que fazer para voltar ao Pai Celestial e ao seu amor, para demonstrar seu serviço a Ele. Então prometeu-lhe que enviaria outro Consolador, o Espírito de Deus, que viria para consolá-lo e convencê-lo do pecado. É chegada a hora. João 15, de 1 a 17. Essa alegoria fica no centro do discurso de despedida de Jesus para os discípulos. O Antigo Testamento usou a videira ou a vinha como um símbolo para Israel e o povo pactual. Para Israel, o povo pactual de Deus, especialmente em duas canções da vinha, Isaías 27, de 2 a 6. O fracasso de Israel em produzir fruto, no entanto, resultou em julgamento divino. Jesus, em contraste, é a videira verdadeira e os seus seguidores permanecem nele e produzem muito fruto para Deus. Se está nele, tem que dar frutos. João capítulo 15, versículo 1. A videira e os ramos. Eu sou a videira. É o último dos 7 ditos de Jesus com eu sou. Vocês viram que aqui nós temos o eu sou, o tempo todo João falando eu sou, porque está lembrando que Jesus é Deus e ele disse lá para Moisés, diga ao povo que eu sou, te mandou. E aqui em João é confirmado que Jesus é o eu sou, ele diz eu sou o tempo todo, né? E esse é o último dito aqui no Evangelho de João, do eu sou de Jesus. Eu sou a videira. A videira contrasta Jesus com Israel do Antigo Testamento. José foi chamado de ramo frutífero em Gênesis 49, 22. A referência ao pai como lavrador remonta à primeira canção da vinha de Isaías, onde Deus é descrito como aquele que cuida de sua vinha, apesar de ser recompensado com uvas azedas. Isaías 5, de 1 a 7. João, capítulo 15, fala sobre deem frutos. Capítulo 15, versículo 2. Deem frutos. Para assegurar uma produção máxima de frutos, o dono da vinha tira ramos mortos e todos os demais. Hebreus 6, de 7 a 8. No Evangelho de João, Judas o traidor é um exemplo do primeiro caso. Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, é um exemplo do segundo caso. João 18, de 15 a 18. João 15, 3. Estais limpos. Sobre vós já estáis limpos, nós vemos em João 13, de 10 a 11. Então basta ver para ver a explicação da frase sobre vós já estáis limpos. João 15, 4. Permaneçam em mim. A terminologia
a terminologia em remonta à teologia pactual do Antigo Testamento, inclusive o texto profético acerca de um novo pacto no futuro, Êxodo 43, 9. Então, novamente, a terminologia remonta à teologia pactual do Antigo Testamento. João 15, 5. Sem mim nada podereis fazer. A repetida referência a fruto sublinha que a fecundidade é o propósito primário de Deus na criação, Gênesis 1, de 11 a 12, e na redenção, verso 8. Os profetas do Antigo Testamento vislumbraram um tempo em que o povo de Deus florescerá e brotará e encherá a face da terra com fruto, Oséias 14, de 4 a 8. João 15, verso 16. Lançados no fogo. Esse versículo reflete Ezequiel 15, de 1 a 8, onde se diz que uma videira infrutífera só é útil para ser queimada. Fogo é um símbolo simbólico comum para o juízo divino. Ver João 15, versículo 2. João 15, de 10 a 11. Guardem meus mandamentos. Obedecer não é uma ação tristonha. Pelo contrário, é uma fonte de alegria. Os profetas do Antigo Testamento anteviram um período de grande regozijo escatológico. Zacarias 9, 9. João 15, de 12 a 17. Sobre o mandamento de Jesus para amar, nós podemos ver João 13, de 34 a 35. João 15, de 12 a 14. Amem uns aos outros. No Antigo Testamento, só Abraão, 2 Crônicas 27. E, por implicação, Moisés, Êxodo 33, versículo 11. São chamados amigos de Deus. Jesus estende esse privilégio a todos os cristãos obedientes. Então, todos que obedecem aos mandamentos de Jesus são amigos de Deus, como Moisés e como Abraão, que foram chamados amigos de Deus. Você vê isso em 2 Crônicas 20, versículo 7 e em Êxodo 33, versículo 11. João capítulo 15, de 15 a 16. Os chamo de amigos. Na Palestina do primeiro século, os discípulos normalmente tomam a iniciativa de se vincular a um determinado rabino e não o contrário. Como declara, e não ao contrário, o contrário. Como declarava um dito muito conhecido: consiga um professor para você. Jesus rompeu com esse costume e chamou os seus próprios discípulos. A designação escolhi para lembrar a descrição do Antigo Testamento. A designação escolhi para lembrar a descrição do Antigo Testamento acerca do Senhor constituindo o patriarca Abraão, Romanos 4, 17, ordenação dos levitas, números 8, 10, e o comissionamento de Josué com Moisés, número 27 e 18. Então, essa palavra escolhi, a designação escolhi, é para lembrar a descrição do Antigo Testamento acerca do Senhor constituindo o patriarca Abraão e a ordenação dos levitas e o comissionamento de Josué e Moisés.
João 15, 17 a 19. A unidade. Essa unidade maior, no final do discurso de despedida, trata da hostilidade do mundo em relação a Jesus e os seus discípulos, além de focar o ministério futuro do Espírito Santo. Os seguidores de Jesus serão conhecidos pelo amor. João 15, 20 a 23. Vocês serão perseguidos por meu nome. Ou seja, serão perseguidos pelo meu nome. Ou seja, manto, isto é, desculpa, justificação, do grego propósis, profoses. Não sei pronunciar direito aqui. Do grego, não sou grega, mas aqui tem a palavra propósis. Sobre as obras de Jesus que dão testemunho a seu respeito, nós podemos ver João 5, 31 a 47. João 15, 24 a 25. O justo sofredor. Jesus declarou que o ódio dos judeus a ele cumpriria as escrituras do Antigo Testamento, especialmente Salmo 69, 4, Salmo 35, 19. Esse salmo davídico descreve um justo sofredor que tem zelo por Deus. No entanto, é perseguido sem motivo pelos inimigos do Eterno. Assim, Jesus viu as experiências de Davi como uma prefiguração do ódio e da rejeição que ele mesmo sofreu. João 15, 26, o Consolador. Sobre a promessa de Jesus a respeito do Espírito Santo, nós vemos em João 14, 16 a 17. João 15, 27. Testemunhas de Jesus. O chamado aos seguidores de Jesus para servirem como testemunha faz lembrar a literatura profética do Antigo Testamento, onde o povo escatológico do Senhor é chamado de suas testemunhas na nação, para a nação. Isaías 44, versículo 8. Nas páginas do Novo Testamento, os cristãos têm a promessa da ajuda do Espírito em tempo de perseguição. Lucas 12, 12. O Espírito também exerce uma parte vital da missão da Igreja. Atos 6, 10. Concluímos mais um capítulo. Jesus dá mais uma aula sobre seu reino, sempre usando figuras de linguagem, e dessa vez ele usa a videira e seus ramos. Ele ensina de como devemos nos manter enxertados nele para que nosso fruto seja constante, pois ele é a videira. Sobre nos limpar, o Pai podará. Em relação à limpeza, quem faz isso é o Pai, o nosso Deus. Ele podará aqueles que ele sabe que pode dar mais frutos. E suas aflições e perdas de nossa vida, que não entendemos no momento, mas que se com fé crermos e esperarmos no Senhor, veremos que o agricultor fez com um propósito. Então, esse podar que Deus está falando, que aqui se fala, de podar a videira para que ela possa produzir mais, se refere às aflições que nós passamos, perdas, momentos difíceis, que a gente não está entendendo o porquê, mas Deus tem um propósito. É para que a gente se aproxime mais dele, se ligue mais como ramo de videira, para dar mais frutos. Ao alertar seus discípulos sobre a perseguição que sofreriam, Jesus dá mais um sinal de que se preocupa com o porvir de todos, com o futuro de todos. Ele se mostra que a vida por ele requer renúncias e perseguições que muitas vezes nem merecemos, como Jesus nos ama. Nós
Sofremos, às vezes, por coisa que não merecemos, mas é tudo para glorificar o nome dele. E ele não nos abandonará em momento algum. Bem, nós estamos aqui com mais um capítulo do nosso discipulado, que é João capítulo 15, encerrando esse com comentário e dizendo para você que não se esqueça que todo primeiro sábado de cada mês, das 14 às 19 horas, discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém têm um compromisso de apresentar as 4 lições estudadas no mês, os 4 capítulos estudados durante o mês, no primeiro sábado de cada mês. E nesse primeiro sábado de cada mês, temos também um almoço com os discipuladores, juntamente com os apóstolos Elias e Rai. O almoço acontece das 13 às 14 horas e logo após o almoço nós vamos para o templo, que fica logo ao lado da nossa sala onde almoçamos, e participamos do culto das 14 até as 19 horas, usufruindo dessa tarde festiva que Deus preparou para nós a cada primeiro sábado, para nós apresentarmos a palavra dele com muito amor, através de ministrações de 15 minutos, através de peças teatrais e através de jograis. E tudo mais que Deus quiser fazer, através de cânticos, é uma maravilha. E você não tem patrão que lhe impeça, porque se você é um bom funcionário, que você dá suas horas a mais no seu trabalho, se você faz isso, faz mais além daquilo que o Senhor pede, que esse que é o bom servo, é o bom funcionário, com certeza não lhe será negado uma vez no mês, uma tarde de um sábado. Oh, meu Deus, que maravilha, né? Posso contar com você? Eu sei que você é um bom funcionário, seu patrão não vai lhe negar isso. Uma vez por mês? De jeito nenhum. Os ímpios fazem isso quando eles querem adorar os seus deuses. Eles fazem coisas a mais na empresa para que no dia que eles querem fazer as suas fanfarras, eles estejam livres e o patrão libere sem nenhum problema. Agora imagine o Filho de Deus e vai passar uma tarde, uma vez por mês, numa obra maravilhosa do Espírito Santo com a sua palavra. Como é que a gente pode perder? De jeito nenhum. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discípulos e com todos os discipuladores do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, com todos os líderes de células e com todos os componentes de célula do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.